Olá pessoal, eu sou o Lucas Dias e vou estar falando para vocês a respeito de eixos escalonados, com o objetivo de contribuir de alguma forma com o aprendizado dos alunos da disciplina de Elementos de Máquinas 1 da UFRJ Campus Macaé, ministrada pelo professor Maurício Oliveira. Antes de falar especificamente de eixos escalonados, eu vou dar uma definição básica do que é um eixo. Bom, um eixo é um elemento geralmente de seção transversal circular, responsável por descarregar as cargas de trabalho na estrutura da máquina. E essas cargas seriam os esforços de flexão, de torção, os esforços axiais, de tração e compressão, e os esforços cisalhantes que são empregados ao longo do eixo. Além disso, esses eixos podem ser classificados em eixos fixos e rotativos, que vou estar falando mais adiante. Um eixo fixo é um elemento que não rotaciona e, portanto, ele não transmite torque. Então, nós temos aí como primeiro exemplo nessa imagem essas rodinhas de carrinhos de carga, em que a roda ela gira concêntrica ao eixo e esse eixo ele permanece fixo. Isso também ocorre para alguns tipos de roldanas. E, por fim, nós temos aí o exemplo da charrete, em que foi uma das primeiras aplicações de eixo fixo, em que as rodas elas giravam nas extremidades dos eixos não rotativos. Já um eixo rotativo é um elemento que rotaciona e ele é utilizado para transmitir potência ou movimento. Ele também provê a linha de centro de rotação ou de oscilação de outros elementos de máquinas, além de controlar a geometria do movimento desses elementos. E esses elementos eles podem ser polias de eixo rotativo, manivelas, engrenagens, volantes e rodas dentadas, os mancais, entre tantos outros elementos que vão ser alocados axialmente ao eixo. Os eixos podem ser classificados também quanto à sua forma construtiva. Dessa forma, eles podem ser do tipo cheio ou vazado, flexíveis, telescópicos, articulados, lisos ou ranhurados. E, de acordo com a seção transversal, eles podem ser circular, retangular ou hexagonal. E, por fim, pode ser do tipo escalonado, que é o objeto de enfoque dessa apresentação. Bom, na engenharia de máquinas, a geometria de um eixo é geralmente a de um cilindro escalonado. Então, esses eixos escalonados apresentam um ou mais ressaltos ao longo do seu comprimento, e que são usados para posicionar outros elementos de máquina nesse eixo. Então, os elementos vão ser alocados nesse eixo escalonado são as engrenagens, mancais e polias, por exemplo, e eles devem sempre ser posicionados com precisão, de tal forma que consigam aceitar as cargas de empuxo recebidas. Então, use esses ressaltos de eixo, também chamados de degraus, que a gente pode observar aqui na imagem. Eles são uma excelente forma de localizar axialmente os elementos desse eixo. Então, tais ressaltos podem ser utilizados para pré-carregar mancais de rolamento e prover as reações necessárias de empuxo a elementos rotativos. E como projetar um eixo escalonado? Não existe uma forma mágica de determinar a geometria de um eixo para toda a situação de projeto. A melhor abordagem é a que consiste em estudar os projetos existentes, para então aprender como os problemas similares foram resolvidos e assim fazer a combinação dos melhores desses estudos existentes, e então aplicar os conceitos no projeto que está sendo executado. As análises de flexão e de inclinação elas não podem ser realizadas antes de definir a geometria do eixo por completo. Então, dessa forma, a deflexão ela é em função da geometria em toda a parte. Já a tensão, em uma seção de interesse, é uma função da geometria local e também dos momentos fletores. E por isso o projeto de um eixo ele permite considerar primeiro a tensão e a resistência. Então, através da análise de tensão em uma seção crítica, por exemplo, o projetista ele predefine os valores para as dimensões do eixo e assim pode ser feita a determinação da deflexão e da inclinação. E por final, vai fazer o reajuste das dimensões do eixo, dando adequação de acordo com a confiabilidade requerida, aí correlacionando com o fator de segurança de projeto. Então, para as tensões, devem ser avaliadas a resistência estática, a resistência à fadiga e o fator de confiabilidade em relação a um fator de segurança de projeto. E para a deflexão e rigidez, devem ser avaliadas as deflexões flexionais, a deflexão torsional, a inclinação em mancais e elementos suportados de eixo e a deflexão de cisalhamento
em função do carregamento transversal de eixos curtos. Muitas situações de projetos de eixo escalonado elas incluem o problema da transmissão de torque de um elemento até o outro, ao longo desse eixo. E esses elementos eles são responsáveis por ancorar seguramente a roda ou o dispositivo ao eixo. Alguns desses elementos são as chavetas, as estrias, os parafusos de fixação, os pinos, os ajustes de pressão e contração e os ajustes cônicos. O uso de algum desses dispositivos, como é o caso das chavetas, os pinos e os parafusos de fixação, eles requerem orifícios radiais através do eixo. E por isso a concentração de tensão ela pode ser um problema, dependendo da localização em que eles estão. As estrias de eixo elas se assemelham com dentes de engrenagem, no caso é essa imagem representada, e elas são cortadas ou forjadas na superfície do eixo. Elas são usadas também, em grande parte, para conter a quantidade de torque que deve ser transmitida. E o ponto positivo é que essa concentração de tensão ela costuma ser bem moderada para esse sistema. Os ajustes de pressão e contração são usados para segurar os cubos e são aplicados tanto para a transferência de torque quanto para preservar a localização axial de um eixo, de um elemento que está alocado ao longo do eixo. E geralmente o fator resultante de concentração de tensão também é bem pequeno. Os encaixes cônicos simples entre o eixo e o dispositivo, que é montado ao longo do eixo, eles são frequentemente usados nas extremidades de um eixo. Como, por exemplo, o uso de roscas de parafuso, elas permitem usar uma porca para travar a roda e deixá-la firme ao eixo. E esse sistema ainda permite a desmontagem dos elementos, mas ela não permite o bom posicionamento axial da roda no eixo. Agora, abordando sobre os dispositivos de localização. Esses dispositivos eles são responsáveis por manter a localização axial precisa do dispositivo no eixo escalonado. E alguns desses dispositivos são os pinos e as arruelas, a porca e a arruela, a manga, o próprio ressalto de eixo que é usinado ao longo do eixo escalonado, o anel e o sulco, que é essa imagem no canto superior direito. Nós temos aqui dois tipos de arruela, a arruela externa e a arruela interna. E o sulco ele é executado diretamente no eixo escalonado, onde vai ser alocado o anel elástico para segurar, por exemplo, o rolamento de um eixo. Nós temos também o parafuso de fixação e o colar e o parafuso. Bom, aqui vem mostrando um exemplo de aplicação de eixo escalonado, que no caso é o eixo do pinhão, que é usado no diferencial automotivo. Esse eixo ele é usinado de forma que seu encaixe com a planetária, que é outro elemento de máquina, ela seja precisa, e então o torque do eixo do pinhão, que vem direto do motor, ele vai ser transmitido para essa planetária, e a planetária vai transmitir o torque para os semi-eixos, o semi-eixo lateral, direito e esquerdo. E, por sua vez, vão transmitir para as rodas o movimento, fazendo a rotação das rodas do veículo e a movimentação do mesmo. E aqui, então, nós temos uma animação do funcionamento do diferencial automotivo, em que o eixo pinhão ele recebe a potência vinda do motor do veículo, e essa potência é transmitida na forma de torque, e esse torque ele é transmitido para a planetária, aqui dentro dessa caixa do diferencial, através das estrias, aqui, não sei se dá para ver na imagem, através dessas estrias, com os dentes da planetária. E essa planetária, por sua vez, que está em contato com os semi-eixos do veículo, vai transferir o torque para esses semi-eixos que vão fazer as rodas do carro girarem, fazendo assim o movimento do veículo. Bom, então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e obrigado pela atenção.